Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Vocês estão no canal Vem Contar. E nesse bate-papo de hoje, dessa nossa live, nós temos a ilustre presença do nosso ex-colega de mestrado, nosso amigo, o Eric Ferreira dos Santos. Hoje teremos um bate-papo bem legal para falar sobre o ensino da contabilidade, seus desafios, falar um pouco do ensino presencial, do ensino à distância. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, se inscreva, deixe o seu like, faça a notificação para você receber sempre informações das novidades que nós publicamos aqui no nosso canal. Então, o Eric, ele é mestre em Ciências Contábeis, aqui pelo programa da Universidade Estadual de Maringá, é professor de inúmeras instituições, um profissional super competente, professor da Unopar, professor da Anhanguera, Unifil, UEL, um pesquisador de várias áreas da contabilidade, como perícia, controladoria, e professor do ensino presencial e ensino à distância. Eric, seja muito bem-vindo e espero que a gente consiga passar muitas informações importantes para o nosso público a respeito do ensino de contabilidade, a respeito dos desafios e das habilidades que um profissional precisa ter para encarar esse desafio de ensinar contabilidade. Porque se os alunos dizem que é difícil aprender contabilidade, é difícil também ensinar contabilidade. Muito bem-vindo, Eric. Sim, com certeza. Muito obrigado, Augusto, por estar aqui com você e também com todos aqui, acompanhando essa nossa conversa, esse nosso bate-papo sobre a educação na contabilidade, que tem seus desafios, tem seus problemas também, mas felizmente, né, ao longo dos últimos anos tem se desenvolvido, tem se modificado. Isso é algo muito natural, digamos assim, quando a gente fala em termos de conhecimento, em termos de educação, porque as coisas vão mudando, né? E é bem interessante quando a gente identifica essas mudanças, né? E percebe também os novos caminhos para onde a gente pode ir, né? Eu estou muito feliz, né, de estar aqui com você, batendo esse papo, né? Tendo essa prosa, né, digamos assim, Isso. Conversando um pouquinho sobre a educação na contabilidade. Bacana. Bom, a gente sabe, né, pelas pesquisas, que o ensino da contabilidade, ele chegou no Brasil junto com a família real lá em 1808, e de lá para cá sofreu e sofre mudanças por conta de eventos políticos, de eventos sociais, de eventos econômicos, que faz sentido por ser um curso da área de ciências sociais aplicadas. Então, ele tem esse reflexo diretamente dos eventos sociais, políticos e econômicos. E quando a gente pensa no ensino da contabilidade, temos o ensino presencial e o ensino à distância, um curso que aumentou bastante nos últimos anos. A gente começa já o século XXI com uma grande quantidade de cursos, principalmente na área privada, e isso também ampliou o ensino à distância. Eric, começando por esse assunto, especificamente sobre o ensino presencial, como que você vê o envolvimento dos alunos, como que você enxerga esse desafio tanto do professor, né, quando prepara a sua aula, quando pensa nas didáticas a serem aplicadas, como também os desafios do aluno em aprender a contabilidade, porque é um toma lá da cá. O que você oferece, você tem que se preocupar muito com essa oferta de didática, do tipo de ensino, mas também se preocupar com o que o aluno vai absorver. Como que você enxerga essa dualidade dos desafios, tanto do professor quanto do aluno, em aprender a contabilidade? Quando a gente fala ali do ensino presencial, né, eu inicialmente considero que tem uma relação, né, que precisa ser cada vez mais valorizada, né, e isso começa no primeiro dia de aula, que é justamente a relação entre o professor e o aluno, né? Eu entendo como uma troca, porque o professor, além de ensinar, ele vai aprender, né? Ele aprende com o aluno também. E o aluno, ele vai se enriquecer por meio do professor, né, buscando ali o conhecimento que ele está querendo ter na área contábil. Então, acho que o ponto de partida, digamos assim, se dá através do início dessa relação, né, se a gente pensar quando, por exemplo, um aluno ele ingressa num curso de graduação para desenvolver ali os conhecimentos em contabilidade. O professor, né, ele tem ali o papel, digamos assim, de ajudar o aluno a descobrir
as coisas, a trilhar o caminho, ele vai percorrer ali dentro da contabilidade. Um agente de contribuição para esse aprendizado, né, Eric? Com certeza. E aí, nesse sentido, talvez um ponto que eu sempre gosto bastante de destacar, né, que é um desafio para o professor, que está ligado às necessidades de planejamento do próprio professor, né, que é propor atividades, ações, aulas, né, que sejam engajantes ali para os alunos dentro do ensino presencial. Quando a gente fala dessa relação do professor e do aluno, né, existe esse trabalho, digamos assim, né, por parte do professor, como existe também, né, de qualquer forma, ali a disciplina, digamos assim, que o aluno ele precisa ter para se envolver com aquilo que o professor está propondo, né? Então, talvez um ponto, né, pensando um pouquinho do ponto de vista do aluno, né, pensando do ponto de vista dele, a gente poderia perguntar, né, ou levantar perguntas do tipo, será que o aluno está se engajando, está gostando da aula, né? Será que aquele conhecimento está sendo valoroso para ele, né? Ele está conseguindo captar isso muito bem conforme a proposta do professor, ou será que não, né? Ou será que ele está distraído, né, digamos assim, né? Então são pontos, né, que a gente acaba levantando, né? E que eu vejo como muito importante, né, dentro do processo de ensino-aprendizagem que a gente tem no ensino superior, né, tentar aplicar, digamos assim, esse senso de descoberta. E aí, nesse ponto, o professor tem a sua responsabilidade, né, em fazer as propostas, digamos assim, e o aluno tem sua responsabilidade também, porque ele é um agente ativo, né, embora o professor possa propor várias metodologias, né, uma mais legal que a outra, por exemplo, né, cabe ao aluno também se envolver, se comprometer, né? Então, ou seja, ele fazer o papel dele também, porque não adianta você, como professor, ser o agente, o condutor, né? Trabalhar com metodologias diferentes e querer fazer o papel dele também. A gente precisa se preocupar, enquanto docente, de tentar facilitar esse caminho, essa ponte do aprendizado, mas é como você falou, ele também precisa ter essa disciplina, essa responsabilidade. Sim, ele tem que ter esse senso, né? E, assim, se a gente pensa em termos de atualidades, né? Tem vários alunos, né, que têm esse senso, porém, como a gente está no mundo moderno, né? Vários alunos, né, na atualidade, a gente tem que confessar aqui, né? Tem aquele senso também de distração, né? Sim. Por conta do celular, que às vezes acaba se distraindo da aula, né? E aí, talvez, algumas aulas também, eu gosto de aplicar a metodologia de storytelling, né? A contação de história, só que é um storytelling que envolve, antes da contação de história, né? Envolve ali existe um processo, né, para chegar no storytelling que envolve o aluno fazer pesquisas, em alguns casos, inclusive, motivando o aluno a tirar fotos também, né? Fotos fotos públicas, né, em áreas públicas, né, para retratar algumas situações específicas que são usadas como base para uma discussão depois. Ou seja, existe uma preparação antes, né? Existe uma preparação, né? E, assim, eu citei o Padlet, mas o Padlet é uma ferramenta bem interessante que tem diversas aplicações para ser feito com ela, tá? Mas existem outras ferramentas também que eu considero bem úteis, tá? E engajantes, como o próprio o Kahoot, o Mentimeter também, que ajuda em momentos em que a gente precisa trabalhar uma questão de revisão de conteúdo de uma forma mais pontual, de uma forma mais divertida também. Então, são ferramentas bem interessantes aí nesse aspecto, né? Então, eu vejo que as ferramentas que nós temos, né, em termos de uso tecnológico, elas devem se encaixar dentro do processo de aula, dentro das metodologias, né? Agora, em relação aos ambientes virtuais de aprendizagem, né, eu vejo que a questão dos AVAs, né, que se tem especialmente no ensino à distância, né, nos ambientes virtuais, depende em boa parte em relação à proposta que a instituição coloca em relação aos ambientes virtuais, porque existem ambientes virtuais da qual se tem a tecnologia e a instituição ela pega aquela tecnologia e faz algumas adaptações para trabalhar ali o conteúdo junto com os professores, e tem instituições que desenvolvem seus próprios AVAs também, seus próprios ambientes virtuais, né? Aí, nesse caso, a instituição ela tem mais versatilidade, digamos assim, para modelar ou remodelar o ambiente virtual conforme as necessidades mais
atuais. Mas, ainda assim, né, no caso de um AVA, um ambiente virtual, ele representa, acho que talvez uma base ou uma parte do processo, porque o foco mesmo vai estar ali no conteúdo, né, e no caminho que o aluno está buscando percorrer. Mas os nossos seguidores que ainda não ouviram falar do AVA, né, como o Eric já explicou, é um ambiente virtual de aprendizagem e é exatamente a estrutura, né, ou seja, todo o esqueleto, é a garagem onde se coloca a Ferrari, que é o conteúdo, para que os alunos possam acessar conteúdos, acessar atividades, vídeos, né, Eric? Todo o material. Toda a plataforma, né, que os alunos têm para acessar ali de uma forma ordenada, tá? Porque é importante destacar que o AVA ele tem essa proposta de ser algo ordenado, conciso ali, auxiliar também no sequenciamento dos conteúdos, na apresentação ali dos conteúdos, seja em áudio, vídeo, texto, ou em atividades também, né? Sem perder de vista, digamos assim, a questão de valorizar, né, o conteúdo e o trajeto que o aluno vai percorrer para buscar, né, digamos assim, aprender esse conhecimento ali em contabilidade. Eric, você me fez lembrar também nessa discussão de aprendizagem, de autonomia, de criticidade, que depois que nós tivemos a convergência e a harmonização das normas contábeis internacionais para as normas contábeis brasileiras, nós tivemos uma virada de chave em relação ao nosso perfil enquanto profissional, acadêmico, das normas, porque era muito normativo, muito Lei 6.404, e a gente passa a ter uma criticidade maior, né, de abrangência em relação à parte contábil. Então, eu acredito que todas essas ferramentas, essas tecnologias também vêm para facilitar esse novo perfil, né? Esse novo comportamento que nós precisamos ter enquanto profissionais da área de contabilidade. Sim, se a gente pensar ali em 2007, 2008, né, até os dias atuais, a gente teve essa grande mudança em relação à inserção das normas internacionais aqui na realidade brasileira. E se a gente pensar no dia de hoje, né, no momento atual, eu vejo que tem várias mudanças que estão já batendo na porta, digamos assim, e que vão afetar, ou estão afetando, né, a maneira como a gente lida com a contabilidade. Primeiro, destacando que a mudança das normas traz o aspecto de valorização, digamos assim, do julgamento do profissional contábil, né? Então, isso é um ponto que as normativas elas valorizaram bastante ali. Ou seja, ele passa a ser mais um protagonista também, né? Do que simplesmente absorver e executar como um robozinho, né? Tudo, não que ele não deva observar as normas, mas ele passa a ter um julgamento mais ativo também. Sim, o senso crítico é maior, né? Agora para o profissional contábil. Só que eu acho que esse senso crítico ele vai estar, né, se intensificando, né? Por conta de algumas mudanças. Se me permitir, vou listar algumas dessas mudanças. Fica à vontade, Eric. Que nós estamos tendo, né? Uma das mudanças se dá em questão do fato de que as normativas elas estão sendo revisadas, né? Então a gente sempre tem ali revisões nas normas, atualizações das normas, né? E uma mudança, né, que se destaca na atualidade é a IFRS 18, que traz uma nova abordagem para a DRE, a demonstração do resultado do exercício. Então esse é um ponto que está em discussão em nível internacional, ainda não chegou para o Brasil, mas já se tem expectativa de que o Comitê de Pronunciamentos Contábeis traga isso, né, a nível brasileiro, digamos assim, ali por volta entre 2026 e 2027, né, já tem essa mudança de uma forma mais significativa, né, nesse quesito. Um outro ponto de mudança também que eu vejo que tem sido muito valorizado nos últimos anos, e isso se reflete na DCN, nas diretrizes dos cursos nacionais de contabilidade que a gente teve em relação às mudanças ali em março do ano passado, né, da nova DCN, que é o aspecto das informações socioambientais pelas quais a contabilidade trabalha, né? Então, talvez possa ser estranho para alguns ouvir isso, mas a contabilidade ela é um sistema de informações, e como tal, ela lida com vários tipos de informações, inclusive a informação ambiental. Com certeza.
E é um assunto que está em voga cada vez mais e vai estar. E aí, se você me permite, a gente linka também com a minha fala bem no início do nosso bate-papo, quando eu comentei que o curso de Ciências Contábeis, que era tratado como um curso da área de comércio, né, por ser uma área social aplicada, sofreu durante todos esses anos e continua sofrendo mudanças por conta desses impactos. E esse exemplo que você trouxe, ele é perfeito para a gente categorizar essa mudança, essa modernidade que o sistema de informação precisa daqui para frente contemplar também das empresas, fazendo investimento em energias limpas, o resultado disso, né? Todo o impacto ambiental. Sim, e esse é um ponto que tem sido cada vez mais valorizado na contabilidade, e isso pensando no escopo recente, né? Se a gente pensar até das discussões que vêm ali a partir do relato integrado, né? Até inclusive para as novas normativas que saíram no final do ano passado, né? Na qual já lida com as informações socioambientais no campo contábil, E é um ponto que a nova DCN, né? E aí pensando nos cursos de graduação em contabilidade de uma forma geral, né? Está trazendo para ser valorizado nos novos planejamentos de cursos, né, que devem vir aí. E aí, pensando na questão da IA, da inteligência artificial generativa, aplicada ao contexto profissional, né, pensando no âmbito profissional, da profissão contábil, né, eu vejo que nós temos aí, por exemplo, ferramentas, né, como o ChatGPT, o DeepSeek, né, que estão aí para auxiliar, né, e aí eu vejo um papel muito importante do profissional contábil, e também a própria DCN traz como valorização, que é a questão da inserção, ou da valorização mais intensa agora, da ciência de dados, análise de dados, big data. Então, o profissional contábil, ele tem que, o profissional contábil moderno, vamos pensar assim, né? Ele tem que ir além, ele tem que saber analisar dados, né? Saber, por exemplo, fazer consulta em banco de dados, fazer modelagem de dados, tá? E eu vejo que esse ponto, né, de ter essas habilidades e esses conhecimentos, ele é fundamental para depois, de forma adequada, trabalhar a IA, né? Então, porque às vezes a gente pode pensar assim, né? Eu tenho inteligência artificial, vou mandar ela fazer as coisas para mim, né? Mas não, quando a gente trabalha com dados, é importante que o profissional contábil, ele zele ali a questão de limpeza de dados, a modelagem de dados, e a partir daí, ele pode buscar a IA como um assistente para que ele consiga trabalhar ali, por exemplo, a análise de relatórios gerenciais, se aprofundar nesse campo, tá? Então, é um ponto que eu destaco, que a gente está vivendo, digamos assim, esse momento. Tá? Isso. E profissionais da área de auditoria têm cada vez mais se especializado nessa linguagem, né, de dados analíticos, porque quando se busca também identificar transações entre sistemas, o profissional tendo um pouco mais de informação, de conhecimento dessa área, ele vai conseguir detectar possíveis erros, né, intencionais ou casuais que tenham ocorrido em transações empresariais. Então, um exemplo também fica para profissionais da área de auditoria, que têm se especializado, se aprofundado muito nessa área de banco de dados. Sim, com certeza. E é um ponto que a DCN traz como valorização, né? Então isso eu vejo algo muito, muito positivo e é um caminho sem volta, do meu ponto de vista, né? É verdade. Pela qual o profissional contábil, dado o fato de que a contabilidade, ela pode ser vista, e ela é vista, né, como um sistema de informações, né? Nada mais justo do que nós, como profissionais contábeis, trabalharmos a questão ali de dados, né? Valorizar essa questão de análise de dados e os recursos de IA, né? Já te adianto, já estão sendo, tá, implementados nas revisões de matrizes, tá, tanto no ensino à distância quanto no presencial, que está em discussão, porque a DCN motiva que nas disciplinas já existentes ou em disciplinas novas, tá, se tenha ali essa valorização em relação à ciência de dados dentro do curso de graduação. É interessante também a gente comentar que as instituições, de alguns anos para cá, vêm adotando avaliações tanto discente quanto docente, né? A gente já avalia os alunos por meio de provas tradicionais, ou de trabalhos, ou de seminários, e os alunos também avaliam os professores, avaliam a instituição. Eu acredito que a gente falou também agora há pouco sobre dados, isso também cria um banco de dados muito importante, porque se muito bem trabalhado, isso vai chegar para o docente, vai chegar para as equipes, né, os professores, por exemplo, do curso de Ciências Contábeis,
E ali esse assunto vai ser detalhado, onde vai ser dado feedback de pontos positivos, de pontos negativos, de infraestrutura, de didática, e tudo isso contribui muito. Então, essa avaliação também é muito importante e ela é muito presente no ensino à distância, não é, Érico? Sim, com certeza. E eu destaco que não só no ensino à distância, mas nos dois, no presencial e no ensino à distância. E eu achei muito legal o que você disse agora, porque eu recebo esses feedbacks, tanto no ensino presencial quanto no ensino à distância, né? Eu fico feliz quando recebo, né? Porque quando eu recebo, bom mesmo. É muito bom. Eu vejo os pontos positivos, digamos assim, os pontos de acerto, né? A serem desenvolvidos também. Melhorados, né? Melhorados, isso mesmo. Isso nos ajuda como professor a perceber onde estão as nossas falhas, né? Onde a gente pode aperfeiçoar, onde a gente pode mudar ou propor algo diferente, né? Então isso é muito legal. Ter essa simplicidade, essa abertura, essa humildade, porque por mais que você busque quando eu digo você, eu falo de todos os profissionais, né, docentes, quanto mais se busca uma verticalização de mestrado, doutorado e cursos e mais cursos, é preciso entender que o conhecimento absorvido, ele também precisa ser um conhecimento prático, né? Não, eu adquiri diplomas, eu adquiri conhecimento por conta de determinados cursos, não garante que eu serei um bom condutor de aulas, utilizando boas didáticas em sala de aula. Então, esse feedback dos alunos é muito importante para que você faça uma autoavaliação. E um detalhe, tem disciplinas que você consegue utilizar determinadas técnicas ou didáticas que elas não são apropriadas para outras disciplinas por conta do assunto, por conta do conteúdo, né? Então, também tem essas dificuldades. Mas, por um lado, o mais importante é você ter essa abertura para ser receptivo com as críticas, né? Porque elas certamente vão contribuir para deixar você um profissional mais capacitado, mais habilitado. Sim, com certeza. E acho que as críticas, nesse sentido, elas nos ajudam a nos aperfeiçoar, a melhorar, a ter novas perspectivas também, que a gente talvez não tivesse antes, né? Talvez a gente nem pensasse em determinado ponto e aquele ponto foi levantado na avaliação, e isso é muito bom, porque isso nos desperta a refletir melhor. Então, opa, isso aqui pode ser mudado. Sim. Opa, essa metodologia, ela poderia se encaixar de outra maneira, né? Poderia ser de outra forma. Eu dava certo antes, agora não dá mais, vou tentar mudar, né? Sim, sempre tem algum ponto importante. Érico, e falando já nesse assunto, como você enxerga, então, as competências necessárias para um professor de contabilidade? A gente sabe que não é só terminar uma graduação, uma pós-graduação, fazer um curso stricto sensu e já está pronto, né? Isso é só um começo. Como você vê assim as competências necessárias para um professor do ensino de contabilidade? Quando a gente fala vamos pensar num professor, né, que está recém-formado, digamos assim, né? Ele vai começar a atuar ali em sala de aula, né? Claro, a questão, se a gente pensar na parte de experiência, né? A experiência com certeza vai ajudar bastante, e isso é algo que ele vai obtendo ao longo do tempo, né? Então, um professor, né, de contabilidade desempenhar bem, acho que um primeiro ponto necessário, né, é importante que ele seja proativo, né, a proatividade, estar aberto, né, a ouvir as pessoas, acho que esse é um ponto importante, para ele se aperfeiçoar ali na questão da sua didática, se aperfeiçoar em relação no contato que ele tem com os alunos, valorizar relacionamentos, é um ponto que eu vejo como importante, a relação de ser humano para ser humano, né, com outras pessoas, né, então, porque o professor, ele não está sozinho, ele vai desenvolver sua relação com o aluno, com a coordenação, vai desenvolver sua relação, no caso do ensino à distância, com a tutoria, por exemplo, né, com os outros profissionais que dão apoio. Então, acho que esse ponto eu vejo como muito importante, digamos assim, né? Mesmo para um professor que esteja começando agora, né? Acho que valorizar isso é algo fundamental e estar aberto também, né? Sim. É o que as pessoas estão falando, né? Porque elas trazem também sugestões, trazem lá apontamentos. Às vezes os nossos alunos, né, digamos assim, nos despertam para um ponto que a gente também não tinha percebido antes, e isso só é possível através de uma boa relação. É claro que em relação ao profissionalismo do professor, vamos pensar nesse aspecto, né, é muito importante, né, que o professor ele
não só tenha busque ter ali o conhecimento de metodologias, mas tenha bom senso quanto à aplicação também. Testar algumas metodologias. Então, talvez... Não é usar uma didática simplesmente por um modismo, né? Sim. Estou usando por usar, para demonstrar que sou um profissional contemporâneo, mas que faça sentido. Perfeito. Isso, que faça sentido dentro daquele contexto. Então, às vezes, o professor está numa disciplina que é talvez muito teórica, por exemplo, né? E aí ele pode propor uma metodologia. Então, vamos tentar algo diferente, né? Vamos sair um pouco do expositivo, tentar algo diferente. Pode ser que dê certo, pode ser que não, pode ser que o feedback dos alunos seja dividido, talvez, né? Em relação àquela proposta. Mas é algo que o professor, em certo momento, ele tem que se arriscar, digamos assim, né? E, claro, nesse se arriscar, sempre levando em consideração, que é algo que eu também valorizo, que é o perfil da classe, né? O perfil de turma, né? Sim, sempre levando isso em consideração, né? Nós falávamos agora há pouco das competências dos professores, mas se a gente resgatar um pouco da história de cada um de nós a respeito desse caminho, a gente, ao longo do tempo, a fazer faculdade, a gente já vai obtendo bons exemplos e exemplos não tão bons a respeito de didáticas, de posturas. Então, a gente já vai criando um aspecto, né, uma figura de que tipo de professor é o mais adequado, né? Qual é o perfil mais adequado de um profissional em sala de aula. E a gente vai pegando bons exemplos durante o nosso curso, e essas boas referências, eu acredito que elas também contribuem para a nossa formação. É lógico que cada um de nós tem a sua essência, o seu estilo, né? Mas a gente vai readequando, também pegando boas referências durante toda essa caminhada de cursos que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida. Sim, eu costumo dizer que nós somos influenciadores e somos influenciados, né? Pelas pessoas que estão ao nosso redor. Inclusive, se nós estamos como alunos, por exemplo, né, nós buscamos absorver, né, o aspecto do professor, ver quem é o professor, como que ele é, né? Quando estamos como professores, né, às vezes nós trocamos ideias com os colegas que são professores também, entendendo as experiências dos colegas professores, né? A gente fala do ambiente educacional, professor e aluno, mas na verdade isso é na vida toda, né, Eric? A gente tem exemplo de boas referências de liderança, de pessoas bacanas na família, e não é diferente no ensino, né? A gente também vai buscando essas boas referências. Sim, com certeza, né? A gente tem inspirações, né, digamos assim, né? É verdade. Às vezes, parte dessas inspirações, né, estão naquelas pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes, parte dessas inspirações, né, estão em livros que a gente gosta de ler, por exemplo, né? Verdade. Em assuntos que a gente gosta de buscar, de entender mais, por exemplo, né? A gente acaba se inspirando, né, em tudo isso, né? Bom, Eric, falamos de coisas muito importantes aqui no canal, falamos um pouco do ensino presencial, do ensino à distância, de tecnologias, de desafios, competências necessárias para um professor. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença, por você ter aceito o convite para participar desse bate-papo, dizer que foi uma grata satisfação revê-lo depois de tantos anos que a gente não se via, apenas conversava por redes sociais, e desejar muito sucesso na sua caminhada, e que, se a gente tiver uma outra oportunidade, espero que você aceite novamente esse convite para trazer novos conhecimentos aqui para o nosso canal. Da minha parte, eu fico muito feliz pelo convite que foi feito, por estar aqui com você e também com todos que estão aqui nos acompanhando, né? Para mim é uma alegria, né, estarmos aqui conversando, trocando ideias, né, sobre aquilo que acontece e talvez o que está por vir também, né, dentro da educação na área contábil. Então, sou muito grato, né, e para mim é uma satisfação enorme, né, estar aqui com você, trocando essas ideias, e estou aberto, né, para a gente conversar mais, para trocar mais ideias, né, sempre que houver mais oportunidades, com certeza estarei presente para a gente conversar mais e bater mais papo. Que legal, muito bom mesmo, Eric, muito obrigado, e obrigado também vocês que acompanham o nosso canal. Mais uma vez, se você não se inscreveu, inscreve-se, deixe seu like e ative as notificações. Eric, um grande abraço e até a próxima. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.